Vamos então iniciar esse estudo do livro O Consolador. Aqui, o Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com um aspecto científico, filosófico e religioso, é explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Primeira parte: Ciência, o Espiritismo e a necessidade da ciência. Primeira questão: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Resposta: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do ser humano. Ciências fundamentais, posição da ciência da vida. Questão 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia, sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Resposta de Emmanuel: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e suas propriedades, constitui a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Química: os itens que vão ser abordados. As forças espirituais e o campo da química, fonte de origem dos elementos, movimentos brownianos, fase da expressão orgânica, progresso da individuação química, química biológica e industrial, radioatividade, fonte de energia, nada se cria, nada se perde, diversidade das expressões orgânicas, atmosfera do mundo, morte térmica do planeta. São as questões que vão ser abordadas. Questão 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o ser humano terrestre? Resposta de Emmanuel: os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano. Em todos os tempos, cooperar com o homem, aqui se trata de humanidade, não do gênero masculino, no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, ou seja, o ser humano, em geral, em verdade, aprendem a química com a natureza. Copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem desaprender a origem divina. Questão 4. Nos estudos da química avaliam-se em cerca de 1/4 de milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessas ciências forem aplicados, poderão reduzir-se ainda mais às fontes de origem? Resposta de Emmanuel: a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas a investigações de natureza científica. No mundo, contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem.
Aliás, em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é uma forma primordial da matéria planetária, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações, no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Questão 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, podemos observar manifestações de espiritualidade? Resposta de Emmanuel. Nos chamados movimentos brownianos, me perdoem se a pronúncia for outra, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver, propriamente, manifestações de espiritualidade, como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina. Questão 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Resposta de Emmanuel. Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com o Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Questão 7. Existe uma lei de progresso para a individualização química? Resposta. Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individualizações químicas possuem igualmente a sua rota na obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individualização é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo círculo vital na ascensão para o seu destino. Questão 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Resposta de Emmanuel. Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Questão 9. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Resposta de Emmanuel. Através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade e luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Questão 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? Resposta de Emmanuel. O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante em suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrando na sua atração dentro do infinito. Questão 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos nada se cria, nada se perde? Resposta. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem, a que vemos como ser humano, não o gênero masculino, não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Questão 12.
Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Resposta de Emmanuel. As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando, nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe. Remontando a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos espíritos sábios no plano invisível, na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro, entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, que, sob a égide de Jesus, prosseguiram no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. Questão 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Resposta. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, doseando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera, recebe a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um ser humano, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. As proteínas são fontes de azoto. Isso aqui é um comentário meu. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela obtenção que a humanidade luta afanosamente na Terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição nesta conta química é a reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Questão 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? É certo que todo organismo material se transformará, um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui para surgirem, noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é um eterno presente, e o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente sagradas para as edificações definidas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Muito ensinamento, não é, meus amigos? Muita ciência. Mas eu digo a vocês que esse livro tem várias vertentes. Nós vamos ver aspectos sociológicos mais adiante, que interessa a todos. Então, o livro é todo dividido em temas. Então, veremos praticamente todos os temas aqui abordados. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na continuação. Abraços.